Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre um componente muito importante e muito utilizado ultimamente na eletrônica. O nome dele é varistor. Nós vamos saber o que é um varistor, como funciona e quais são as principais aplicações, ok? Então vamos lá, vamos desvendar esse componente. Basicamente, o que é o varistor? O varistor é um elemento não ôhmico, ou seja, ele tem uma propriedade que não segue a lei de Ohm, mas apresenta uma resistência em seus terminais que varia conforme a tensão que é aplicada neles. Ou seja, quando a tensão atinge determinado valor que está marcado na característica daquele componente, a resistência reduz abruptamente. Enquanto isso, a resistência é extremamente alta. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que ele passa a ser um componente fundamental para uso em proteção de circuitos de entrada de alimentação. Ok? Nós vamos mostrar como isso funciona. Bom, primeiro um pouquinho de histórico. Aqui o varistor é um componente relativamente antigo, né? Os primeiros estudos começaram na década de 50 e final da década de 50 você já tinha alguns modelos que atuavam dessa forma, pois descobriram que alguns elementos semicondutores permitiam que a resistência a uma determinada tensão fosse extremamente alta e a partir de uma barreira, a partir do rompimento de uma barreira, ela caísse para praticamente um valor de curto, ok? Eles também são conhecidos como VDR, né, da sigla em inglês Voltage Dependent Resistor, ou seja, um resistor dependente da tensão. Também você pode encontrar a sigla MOV, que é o Metal Oxide Varistor, ou seja, o varistor de óxido metálico. Por que isso? Porque geralmente ele é constituído por elementos de óxido metálicos. Por exemplo, os mais usados hoje em dia são os de óxido de zinco, ok? Você encontra muitos de óxido de zinco. E você encontra também alguns outros modelos com dióxido de estanho, dióxido de titânio, embora sejam menos comuns, ok? Eles têm uma curva de funcionamento bastante interessante, né? Basicamente é o seguinte, eu vou fazer aqui a curva VI desse componente, vocês vão ver aqui a característica, né? Ele começa assim, por exemplo, com uma tensão baixa, ele começa com uma corrente extremamente nula, né? Baixa, muito baixa, quase nula. Depois, quando ela atinge um determinado ponto, ele sobe aqui abruptamente. E a mesma coisa acontece do lado negativo da tensão. Portanto, ele é ótimo para corrente alternada, né? Porque tanto faz ela ter um pico no sentido positivo quanto no negativo, que ele também vai ter a mesma característica. Isso aqui lembra um pouquinho a curva do diodo Zener, né? Só que o Zener é um pouco diferente, porque a tensão Zener é a polarização reversa dele, então ele só funciona na tensão Zener quando ele é reversamente polarizado. Quando ele é diretamente polarizado, ele funciona igual a um diodo comum, portanto ele vai conduzir com a tensão muito baixa aqui, 0,6, 0,7 volts, no caso do diodo Zener. E a tensão Zener só opera aqui. O varistor, a tensão de ruptura dele, que é essa aqui, por exemplo, ela é a mesma de um lado e do outro. Então, por exemplo, se eu tenho um varistor de 100 volts, ele é 100 volts desse lado e menos 100 desse lado. Portanto, ele conduz abruptamente a 100 volts positivos ou negativos. Isso é uma característica interessante. Por que isso? Porque num circuito de proteção, a ideia é que qualquer tensão que fique acima, né, uma sobretensão, mesmo que seja muito rápida, porque esse é um componente rápido, ele imediatamente diminua a sua resistência, drivando essa energia para alguma outra situação, para uma terra, ou para ele mesmo, porque ele passa a ser ele passa a atuar como dissipador dessa energia excessiva e desviando grande parte da corrente através dele, não permitindo que essa corrente entre no resto do circuito. A gente vai já mostrar aqui como é que funciona isso no circuito, ok? Então eu queria apresentar para vocês a curva característica, que é independente da polaridade, então ele não depende de polaridade, ok? Vamos lá, a aparência típica do varistor, aqui eu tenho alguns que foram retirados de placas para mostrar para vocês.
A aparência típica é assim, ele parece um capacitor cerâmico, ok? Ele geralmente é arredondado. O tamanho dele é diretamente proporcional à capacidade de energia que ele consegue dissipar. Portanto, os maiores vão ter uma capacidade maior de dissipação de energia, os menores, por sua vez, menor, ok? Tomar cuidado para não confundir. Às vezes você confunde ele com um capacitor ou confunde até mesmo com um PTC ou NTC. Portanto, tem que ficar bem atento a observar o que está escrito na codificação dele. Com relação ao código, nós temos que estar atentos, né? No caso, não podendo localizar através do código que está nele qual é o componente, para a gente ter certeza que é um varistor, qual a característica dele, vale a pena pesquisar no Google para verificar o datasheet do produto. Ok? Vamos supor esse daqui. Esse daqui é um V10-391U. Geralmente, esse primeiro número aqui, depois da letra, e às vezes ele pode estar antes da letra também, vai depender do fabricante, é o diâmetro em milímetros do corpo do varistor. Esse aqui no caso de 10 milímetros. Ok? E o 391 é 39 e esse 1 é um multiplicador, 390 volts. Então a tensão desse aqui, de ruptura, é 390 volts. Ok? Mas vale a pena sempre confirmar no datasheet. Esse aqui é 471, esse é 470. Ok? E por aí vai. Outra coisa, é bom verificar, porque alguns fabricantes estampam essa tensão aqui como tensão DC. E a tensão AC dele seria diferente de ruptura, seria mais baixa a tensão RMS. Okay? Então vale a pena ver o datasheet sempre para ter certeza se ele está falando de uma tensão DC ou da tensão RMS, dependendo do circuito que você vai utilizar ou varistor. Bom pessoal, algumas informações importantes. Geralmente a faixa de tensão de trabalho, de ruptura na verdade, dos varistores é uma faixa bastante ampla, né? Eles são fabricados aí entre 15 e 16, tipicamente a partir de 18 volts, alguns um pouquinho menores, mas depende do fabricante, até tipicamente 300 volts, embora você encontre aí até 1800 volts varistores nessa faixa, varistores para alta tensão, e tem outras categorias também de varistores. Mas para uso em eletrônica, geralmente você vai achar aqui entre 18 e 500 volts, por exemplo. Ok? Passando por essas faixas aqui. E isso é importante na hora de determinar o componente para o projeto. Ok? Bom, esse aqui é o circuito típico que você encontra um varistor num circuito de proteção. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a alimentação AC, eu tenho aqui um fusível, peça fundamental na composição do circuito de proteção a varistor. Eu tenho o varistor, que tipicamente tem esse símbolo, né? Esse é o símbolo, digamos, mais comum, mas ele pode ser encontrado com símbolos um pouco diferentes. Eu vou mostrar aí em algumas imagens. Esse aqui é o típico, né? Que você encontra aí na maior parte dos diagramas. E você tem ele em paralelo com o circuito que você vai proteger. No caso aqui é uma entrada de primário de um transformador de uma fonte. Para cá segue a fonte normalmente, ok? Parte retificadora, filtragem, etc. Esse aqui é o transformador. Antes de começar essa etapa, ou seja, ainda no primário, eu vou proteger essa região aqui com o varistor em paralelo. Repare, ele está em paralelo com o enrolamento primário. Como a resistência do varistor numa tensão abaixo da tensão de trabalho dele é extremamente alta, né? Uma resistência na faixa de centenas de mega-ohms, a corrente aqui vai ser desprezível enquanto ele não estiver na área de funcionamento, ou seja, quando ele não estiver atuando como protetor. Portanto, ele não vai pesar no circuito, ele não vai drenar, aumentar a corrente de consumo, drenar corrente significativa. O que passar por ele é algo desprezível. Você tem o fusível aqui antes dele. E a tensão aqui é assim. Vamos que aconteça um transiente ou um surto de tensão. O que é isso? Bom, nós temos lá a nossa senoide, lá na entrada da alimentação, bonitinha lá,
perfeita, né? Variando aí o seu valor entre o positivo e o negativo, um valor RMS constante, sem grandes ruídos, sem grandes problemas. Bom, em algum momento nós podemos ter o que se chama de surto de tensão. Isso acontece por vários motivos. Descargas atmosféricas nas proximidades das subestações de transmissão, são vários os motivos, né? Ruídos e interferências eletromagnéticas induzidas por outros equipamentos, um sem fim de razões para você eventualmente ter o que a gente chama de transiente ou surto. Que nesse caso, ele vai fazer o seguinte, ele vai, em vez de ele ter a senoide pura, ele vai chegar no momento aqui, vai dar um pico muito alto, vai voltar, ele é um pico normalmente, ele é rápido, e vai continuar normalmente a senoide. Esse pico aqui, ele tem uma duração muito curta normalmente, na faixa de nanosegundos. Às vezes um pouco mais, vai depender. Mas é um surto muito rápido. Muitas vezes o circuito vai assimilar bem essa sobretensão rápida, mas alguns circuitos mais sensíveis não assimilam. E você pode danificar, esse surto acaba penetrando pelo transformador e queimando a fonte, queimando o circuito mais adiante, causando um prejuízo imenso. Agora, o varistor, por ser muito rápido, ele consegue detectar essa variação, porque essa variação é considerável, né? Você tem aqui 127 volts, por exemplo, e ele dá um pico aqui chegando a 300, 400, 500 ou mais. Tem transientes aí de 1000 volts. São rápidos, mas acontecem. Como o nosso varistor também é rápido, quando isso acontecer, ele vai entrar naquela região da curva em que ele conduz, né? Ou seja, que ele baixa sensivelmente a resistência dele e passa a conduzir. Ele está aqui, né, sem conduzir, e de repente ele entra aqui porque aqui atingiu o ponto. Vamos que esse ponto aqui, para esse circuito aqui de 127 volts, fosse um varistor de 240 volts. Ou seja, o pico aqui passou muito de 240 volts. Então ele acionou e conduziu, fazendo com que a corrente, em vez de ela seguir o caminho do transformador, ela fosse desviada através do varistor, ok? E recirculasse nesse sentido. Com isso, algumas coisas podem acontecer. Uma delas é a corrente aqui ser tão alta que o fusível queima e interrompe o circuito, protegendo todo o resto do seu equipamento. Outra, o fusível não é rápido o suficiente para queimar e o varistor absorve e dissipa toda essa energia no tempo que ele suportar. Se o surto for muito prolongado, ele vai entrar em curto e vai danificar, ok? Ou seja, ele vai dar a sua integridade pelo resto do circuito. Ele vai queimar e você vai ter um circuito com o varistor em curto, né? A solução é substituir o varistor. Se você remover o varistor do circuito, o equipamento volta a funcionar, porém sem a proteção, ok? Ele vai estar queimando o fusível direto até você substituir ele, ou deixar aberto. Deixando aberto ele funciona, mas perde a proteção. Colocando outro varistor e trocando o fusível, que provavelmente também vai ter queimado em algum momento, você recupera. Então o funcionamento dele é basicamente esse. Ele tem uma vida útil também, que não é muito prolongada. Se for uma rede muito problemática, com muitos surtos, cada vez que ele absorve um surto e dissipa aquilo sob forma de energia, ele vai perdendo parte da sua vida útil, até que, depois de alguns surtos repetidos, ele pode entrar em curto definitivo e você precisa substituí-lo, ok? Portanto, o varistor tem que ficar de olho nele, porque às vezes ele está suportando lá determinados problemas da rede durante um longo tempo e de repente, às vezes com um surto até relativamente pequeno, ele finalmente é danificado porque ele já teve problemas anteriores e que foi deteriorando a condição dele original, ok? Então tem que ficar de olho nisso. Outra coisa importante é que o circuito aqui sem o fusível pode fazer com que haja um superaquecimento do varistor e que inclusive ele pegue fogo, porque ele vai aquecer muito e pode entrar em chamas, o que é perigoso até, né? Existem alguns modelos de varistores com proteção térmica, para que em algum momento ele desvie aquela atividade dele e esfrie para um outro circuito que comanda aqui a temperatura dele.
fica observando a temperatura dele. Os mais comuns não tem isso. Então não sei se vocês já repararam, algumas fontes chaveadas, tem aqui em volta do varistor um espaguete termorretrátil englobando ele. Aquilo não é um isolamento elétrico, não. Eles colocam aquilo para evitar que se propague uma chama a partir de um superaquecimento do varistor, já que o espaguete termorretrátil, aquele pretinho e tal, ele não propaga chama. Então acaba sendo uma proteção adicional que alguns fabricantes fazem com alguns varistores para evitar problema de pegar fogo a fonte, ou filtro de linha, ou equipamento que utilize o varistor. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aí vem aquela pergunta, bom, mas o fusível não é o que protege o equipamento, etc. A gente tem que lembrar o seguinte, o fusível, ele está preparado para romper a partir de uma certa corrente, né? Então, ele tipicamente é um dispositivo que faz uma proteção contra sobrecorrente. Ou seja, se ele está determinado para 1 ampere, o que passar de 1 ampere ele vai romper e vai proteger o circuito, porque ele está protegendo contra sobrecorrente. No caso de uma sobretensão, não necessariamente você vai ter um aumento de corrente por tempo suficiente para que o fusível queime. E essa sobretensão muito rápida, ela pode adentrar ao circuito e danificar algum outro componente adiante. E o fusível vai continuar íntegro, ok? Então o varistor entra como um componente de proteção contra a sobretensão. Esses modelos de tensão menor, eles podem ser utilizados em circuitos mais adiante, não necessariamente na entrada da fonte. Você pode ter varistores nos circuitos, nas partes de baixa tensão dos circuitos, também protegendo, limitando uma determinada tensão, inclusive DC, ok? Tensão de corrente contínua. Eles também podem ser utilizados nessas finalidades. Mas basicamente você tem hoje ele utilizado mais em fontes de alimentação, em réguas de tomadas como filtros de linha de boa qualidade, né? Aqueles que realmente têm uma proteção, não somente uma replicação de tomadas. Você tem com certeza em no breaks, em estabilizadores, em alguns tipos de eletrodomésticos, em eletrônica embarcada, em alarmes, em vários circuitos sensíveis à variação de tensão. Ok? Bom, vale a pena analisar o datasheet do varistor antes de desenhar um circuito e escolher qual o varistor mais adequado, já que tem várias características, como potência máxima de dissipação, muitas vezes aparecendo em watts, ou energia máxima de dissipação aparecendo em joules, que eu já comentei que ela é proporcional ao tamanho do varistor, né? Isso é muito importante, dependendo do circuito que você está projetando. A tensão também, ela ser próxima a um valor que ele também não fique suscetível a pequenas variações romper, né? Na verdade, a proteção é a partir de uma variação considerável que possa danificar efetivamente o circuito, né? Entre outros detalhes importantes aí de construção do varistor, ok? Vale a pena olhar com cuidado o datasheet. Ok, pessoal? Para finalizar, um comentário sobre teste de varistor. Muita gente questiona como é que eu vou testar o varistor. Isso é uma questão mais prática aqui do componente, né? Bom, primeiro, na prática, você tem como saber quando o varistor está ruim, né? Porque normalmente ele entra em curto. Um varistor que apresenta alguma resistência entre os seus terminais, você pode substituir porque ele não está bom. A resistência aqui de um varistor de boa qualidade, ela é altíssima. Muitas vezes não é possível de medir com um multímetro convencional. Na escala de 10x, por exemplo, você não vai conseguir nenhuma deflexão, ok? Porque é da ordem de centenas de mega-ohms, dependendo, obviamente, do modelo. Alguns datasheets apontam a capacitância típica do varistor. Você pode fazer o seguinte: você pode pegar um capacímetro e medir e ver se a capacitância bate com o que o fabricante está indicando no datasheet. Geralmente da ordem de centenas de picofarads. Isso é uma forma de ter uma ideia se ele está ainda dentro da característica original. Primeiro, ele não pode ter resistência aqui entre os terminais. A resistência aqui tende ao infinito.
ok? Embora exista, ela é muito alta. A capacitância típica vai estar no datasheet, é da ordem de algumas centenas de picofarads. Você pode medir isso e verificar. E basicamente a integridade física dele, não pode estar com rachadura, porque quando ele apresenta algumas rachaduras, eu vou mostrar alguns aí na imagem, é porque ele já superaqueceu, ele já está deteriorado. Mesmo que ele ainda esteja funcionando, o risco é muito grande de você manter aquele varistor no circuito, e é bom substituí-lo, ok? E qualquer outro tipo de ensaio com tensão é um ensaio praticamente chamado ensaio destrutivo, porque você vai aplicar uma tensão, vamos que esse aqui seja de 150 volts. Você aumenta a tensão nele lá com um equipamento, vai aumentando, e chega naquela tensão, você vê que ele começa a conduzir, ou seja, ele reduz a resistência dele, começa a condução, começa a ter corrente, e você na verdade está danificando ele, né? Embora ele não entre em curto naquele primeiro momento, se você aumentar muito ele vai danificar, ele vai dissipar aqui a energia, você está prejudicando a vida útil do varistor. Portanto, esse tipo de ensaio destrutivo não é recomendável, ok? Embora você possa não queimar definitivamente, você vai diminuir a vida útil dele. Os testes, então, resumindo, são esses. Teste de resistência tende a infinito quando ele está bom. Se apresentar alguma resistência, pode substituir porque ele está danificado, ou está tendendo a ficar danificado permanentemente. A capacitância entre os terminais vale apenas como uma referência, isso também não é uma garantia total de funcionamento. Mas se bater com a capacitância que o datasheet informa, é porque ele está provavelmente em bom estado, ok? E basicamente são esses os testes que você pode realizar com os varistores. Ok, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu queria colocar aqui sobre esse componente varistor. Espero que vocês tenham compreendido o funcionamento dele. É um componente extremamente fundamental hoje na proteção de sobretensão de circuitos. Se gostaram, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Olá pessoal, o canal Eletrolab está crescendo, por isso é muito importante que vocês participem mais ativamente do canal, com comentários e sugestões. Inscreva-se no canal para receber em primeira mão os vídeos novos. Considere também a possibilidade de apoiar o canal através do Patreon ou do Apoie-se, permitindo assim que o projeto cresça e traga mais novidades sobre eletrônica e tecnologia. Clique nos links e veja como você pode ser um patrono ou um apoiador do canal. Agradeço aqui aos colegas que já apoiam o projeto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.